Olá, amigos, amiguinhas. Dando início ao nosso estudo de hoje, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores, para que possam estar junto conosco nesse momento, nos ajudando no estudo de hoje. Nós estamos no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, ele trata de espíritos felizes, né? E a gente vai ler alguns relatos de comunicações feitas e estudadas por Kardec. Senhor Sanson, este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes sofrimentos. Prevendo a morte, dirigira ao presidente da sociedade uma carta com o tópico seguinte: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, qual o de evocar o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro assaz inútil da nossa sociedade, poder prestar alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que para nós outros, os espíritas, não passa de uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrares com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de certo número de ensaios. Ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência de bons espíritos e a São Luís, nosso presidente espiritual, em particular, que me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação, ideia de que há muito me preocupa. Então esse senhor Sanson, ele era membro da sociedade e ele pediu em vida que quando morresse fosse feita a evocação do seu espírito o mais rápido possível. E ele escreveu então aí para o presidente, né, para confirmar essa solicitação. Continuando aqui, receio-me de confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus muito cedo e presunçosamente um estado corporal no qual eu não possa justificar a divina bondade, de modo a prejudicar o meu próprio adiantamento e prolongar a estação na terra, ou em outra qualquer parte, desde que naufrague. Para satisfazer-lhe o desejo, evocando-o o mais breve possível, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à câmara mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, precedendo uma hora o respectivo enterro. Era duplo o nosso fim. Íamos cumprir uma vontade última e íamos observar ainda uma vez a situação de uma alma em momento tão imediato à morte, tratando-se ao demais de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Íamos, enfim, colher nas suas primeiras impressões a prova de quanto sobre o estado do espírito pode influir a compenetração dessas verdades. E não nos iludimos na expectativa, porquanto o senhor Sanson descreveu plenamente lúcido o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. Então o presidente aí atendeu o pedido dele, foi à câmara mortuária, ou seja, no velório, enquanto o corpo ainda estava presente, fazendo uma evocação. Não se aconselha fazer isso hoje em dia. Isso foi feito para fim de estudo e de esclarecimento. Então nós vamos passar aqui o relato
do que aconteceu nessa câmara mortuária no dia 23 de abril de 1862. Primeiro, a evocação. Atendendo o vosso chamado para cumprir a minha promessa. 2. Meu caro senhor Salzon, cumprindo um dever com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível depois da vossa morte, como era o vosso desejo. E a resposta é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa bondade, porém, sou tão fraco que tremo. 3. Foste tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais. Então aqui ele fez várias perguntas numa só, sabendo que ele era sofredor, se ele sentia dor ainda e como que ele se sentia depois. A resposta: a minha situação é bem ditosa, feliz, Minha situação é bem ditosa, acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo um estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo. E Deus ouviu-me. Pergunta número 4. Ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Resposta: ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova da sua bondade maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Pergunta 5. Estás bem certo de não pertencer mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Resposta: certamente eu não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejara poder falar a meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Então aí nessa comunicação ele informa como que ele acordou 8 horas depois, o estado que já estava lúcido, não se apresentava mais tão velho e enfermo, e desejava que os filhos que não acreditavam no Espiritismo pudessem acreditar. Pergunta 6. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Eles estavam do lado do corpo ainda, Resposta: meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem compensador. Por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Então ele agradecia ao corpo, entendia que já estava do lado espiritual e agradecia também o sofrimento que fez com que ele evoluísse. 7. Conservaste as ideias até o último instante? Sim, o meu espírito conservou as suas faculdades, e quando eu já não mais via, pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco, como o faço agora. Em seguida, pedi a Deus que nos protegesse para que o sonho da minha vida se completasse. Então ele estava com todas as faculdades, sabia que as faculdades diminuíram enquanto estava desencarnando, mas depois ele conseguia pressentir, ele não enxergava, mas pressentia. 8. Tiveste consciência do momento em que o corpo exalou o derradeiro suspiro? O que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentaste? Resposta: parte-se a vida e a vista, ou antes a vista do espírito se extingue,
encontra-se o vácuo, o ignoto. Ignoto é desconhecido, né? E, arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia, nada compreendia e, no entanto, uma felicidade inefável me extasiava de gozo, livre do peso das dores. Pergunta 9. Tendes ciência de que pretendo ler sobre a vossa campa? Então aí o presidente perguntando se ele sabia o que ia acontecer ali, né, no momento do enterro. Apenas pronunciada as primeiras palavras sobre o assunto, o espírito respondeu sem que eu terminasse. Também respondeu sem interrogação alguma a certa controvérsia suscitada entre os assistentes sobre se seria oportuno ler essa comunicação no cemitério, achando-se presente pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. Então o espírito respondeu antes que terminasse a pergunta, né? Inclusive sobre algumas pessoas presentes que estavam ridicularizando, achando errado, né, aquela evocação ali em cima do caixão ou na hora, né, do enterro. Resposta: sei, meu amigo, e sei porque tanto vos via ontem como hoje, que grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado. Falai para que me compreendam e vos estime. Nada tendes que temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para que os incrédulos tenham fé. A Deus, falai, coragem, confiança e, oxalá, meus filhos possam converter-se a uma crença sacrossanta. J. Sanzon. Então aí ele deu, né, uma explicação, pediu para continuar falando, para não se preocupar com as pessoas que ficavam incrédulos ou descrentes falando alguma coisa, né, e para continuar. E mais uma vez, né, pediu a Deus que os filhos pudessem acreditar no Espiritismo. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: não vos atemorizei a morte, meus amigos. Ela é um estádio da vida. Se bem souberdes viver, é uma felicidade. Se bem a merecerdes, e melhor cumprides as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos, e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem, e sem fazer moralmente um imenso mal. A terra que me seja leve. Então aí ele ainda redigiu ou dirigiu, né, comunicou as palavras na hora do seu enterro. Novamente foi evocado 2 dias depois, né? Ele foi enterrado no dia 23, então no dia 25 evocaram novamente o mesmo espírito. Então a evocação, né, assim que foi feita a evocação, ele respondeu: estou perto de vós, meus amigos. Aí a pergunta: consideramos-nos felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro e, visto que permitis, mais felizes seremos em completá-la para a nossa instrução. Resposta: estou pronto e sinto-me feliz por pensardes em mim. Pergunta número 3. A ideia falsa que fazemos do mundo invisível é, o mais das vezes, o que nos leva à descrença e, assim, tudo que possa esclarecer-nos a tal respeito será para nós da mais alta importância. Não vos surpreenda, portanto, as perguntas que porventura vos fizermos. Então aí ele está pedindo desculpa pelas perguntas, né? Porque como não sabia o que ia acontecer, tinha que perguntar. E aí ele pergunta sobre a ideia que a gente faz, né? A pergunta sobre a ideia que a gente faz do mundo invisível. É isso mesmo ou é outra coisa? Aí ele responde: espero-as e não ficarei surpreendido, né? Então vai esperar as perguntas. Pergunta número 4. Descreveste luminosamente a transição para a outra vida. Disseste que, no momento de exalar o corpo, o derradeiro alento, a vida se parte e a vista se extingue. E será esse momento seguido de qualquer sensação dolorosa? Então está perguntando se isso dói, se a morte dói. Resposta: mas de certo que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, das quais a morte é um complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito houvesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu invólucro,
esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Então ele diz, que realmente o espírito faz um esforço para sair do invólucro. E aí Kardec coloca uma observação aqui, Este caso não é geral, pois a experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, assim como nos que atingiram certo grau de desmaterialização ou desprendimento se opera sem esforço. Então a gente comentou isso na aula passada, Dependendo da evolução do espírito, ele sofre ou não. Pergunta 5. Sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais penoso? Será ele mais doloroso ao materialista, por exemplo? E a resposta: isso é certo, porque o espírito preparado tem já esquecido o sofrimento, ou antes habituou-se com ele, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, prevendo o que por ela o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a sua ausência, por ocasião da morte, é por si só um grande alívio. O descrente assemelha-se ao condenado à pena última, cujo pensamento antevê o cutelo e o ignoto. Então o cutelo seria uma faca, um facão, uma foice, E o ignoto é aquilo não sabido, o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer. Então o condenado, ele foi condenado à morte, mas ele fica com esse pensamento, sabendo como é que será a foice, como é que será depois disso. Então isso fica entre esta morte e a do ateu a paridade. Então entre a morte de um sofredor e daquele que não acredita, de um condenado, entre a morte de um condenado e de um que não acredita, existe uma igualdade. Pergunta 6. Haverá materialistas bastante endurecidos para julgarem nesse momento que vão ser arremessados ao nada? Resposta: sim. Eles acreditam em o nada até a última hora, mas no momento da separação, o espírito recua. A dúvida empolga-o e tortura-o. Pergunta-se a si mesmo o que vai ser. Quer algo aprender e nada pode. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Então, o descrente, ele não acredita até o último momento. Porém, na hora, ele fica querendo acreditar e aprender alguma coisa já no final, que não dá mais tempo. Aí Kardec coloca uma observação. Em outra circunstância, um espírito fez-nos a seguinte descrição da morte do incrédulo. Experimentam nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se veem em escarpas de abismos, prestes a tragá-los. Querem fugir e não podem. Procuram agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontram apoio. E sentem-se precipitar-se. Querem clamar, gritar, e nem sequer um som podem articular. Então, vemo-los contorcer-se, crispar-se as mãos, dar gritos sufocados, outros tantos sintomas do pesadelo de que são vítimas. Então Kardec está dando uma explicação aí que um outro espírito passou, uma outra informação. No pesadelo ordinário do sonho, o despertar tira-vos a inquietação e aliviados sois pela compreensão de que sonháveis. O pesadelo da morte prolonga-se muitas vezes por longo tempo, por anos mesmo, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. Então o próprio espírito se encontra nas trevas, na escuridão, sem esclarecimento, sem entendimento, e por isso é uma prova mais penosa ainda. Pergunta 7. Disseste que por ocasião de expirar nada vieis, porém pressentieis. Compreende-se que nada vieis corporalmente, mas o que pressentias antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? Então está perguntando se ele não via nada, mas ele pressentia como? Resposta: foi o que eu disse precedentemente. O instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não veem, porém o espírito, que possui uma vista bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, brilhando de súbito, lhe dá momentaneamente imensa alegria ou funda mágoa, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Então o espírito, ele
perde a visão física, mas ele tem uma visão espiritual. E aí ele começa a descobrir coisas que ele não conhecia, não pressentia. Então aí, dependendo do conhecimento dele, conforme o estado de consciência, como diz aqui. Trata-se do instante que precede a morte, ou antes daquele em que se perdeu a consciência, o que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Então, assim que passou aquele momento, né, consegue passar e ter outras impressões. Pergunta 8. Podeis dizer-nos o que vos impressionou? O que viste no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos, e se é possível, o aspecto das coisas que se vos depararam? Então a resposta: quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me recuperar essas faculdades. E foi então que me vi cercado de numerosos, bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante. E também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem ultrapassar, já se vê, o limite traçado por Deus. Sabei que a felicidade, como vós outros a compreendeis, não passa de uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus a impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Então, o que ele viu não podia descrever, mas ele recomenda, né, que tem que viver sabiamente, tem que viver santamente, tem que viver pela caridade e pelo amor. E só assim vai conseguir ter uma boa vida do outro lado. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas, mas quem sabe se não contém, de alguma sorte, em parte alguma, algo do que se passa no mundo dos espíritos. A descrição do Sr. Sanson lembra como que um homem adormecido numa choupana, despertando em palácio esplêndido e rodeado de uma corte brilhante. Então aqui eles dão um exemplo de contos de fadas, que a pessoa adormeceu e de repente apareceu em outro lugar. Será que não é ou não seria alguma coisa do lado espiritual? E uma terceira vez ainda que eles evocaram esse mesmo espírito, né, novamente com perguntas. No meu aqui é número 9. Debaixo de que aspecto se vos apresentaram os espíritos? Sob a forma humana. Então, como que os espíritos se apresentaram para ele? Resposta: sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinam aí na Terra que conservam no outro mundo a mesma forma que lhes serviu de envoltório. E é a verdade, mas que a diferença entre a máquina informe que penosamente aí se arrasta com seu cortejo de misérias e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual. Então existe uma diferença, né? Apesar do corpo ser muito parecido, a fluidez como ele se locomove é muito diferente. A fealdade, né? A fealdade que seria a gravidade, né? A fealdade não mais existe, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com toda a elegância. A linguagem tem modulações intraduzíveis para vós. E ao olhar, o alcance de uma estrela. Conjecturai sobre o que Deus pode produzir na sua onipotência. Ele, o arquiteto dos arquitetos, e tereis feito uma fraca ideia da forma dos espíritos. Então, apesar da explicação dele, os espíritos não sentirem a gravidade, de poder percorrer, de ter um olhar que alcança profundamente até as estrelas. Tem uma linguagem completamente diferente. Então, se você tentar pensar na onipotência de Deus, mesmo assim a gente não vai ter uma ideia de como são os espíritos. Pergunta 10. Quanto a vós, como vedes? Reconheceis em vós uma forma limitada, circunscrita, ainda que imponderável? Sentis em vós mesmo
uma cabeça, tronco, pernas e braços? Resposta: o espírito, conservando a sua forma humana, idealizada, divinizada, pode, sem contradição, possuir todos os membros que falais. Sinto perfeitamente as minhas mãos com os dedos, pois podemos, à vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou junto dos meus amigos e aperto-lhes as mãos, sem que disso se apercebam. Quanto à nossa fluidez, e graças a ela, podemos estar em toda parte sem interceptar o espaço ou produzir qualquer sensações, se assim o desejamos. Neste momento, entre as vossas mãos cruzadas tenho as minhas. Digo-vos, por exemplo, que vos amo. Porém, o meu corpo não ocupa qualquer espaço. A luz atravessa-o. E o que chamaríeis milagre, se acaso visse, não passa para o espírito de ação contínua de todos os instantes. Então, o que acontece não passa de uma ação normal para eles. A vista dos espíritos não se pode comparar à humana, uma vez que também seu corpo não tem quaisquer semelhanças reais. Para eles, tudo se transforma na essência como no conjunto. Repito-vos que o espírito tem uma perspicácia divina que abrange tudo, podendo adivinhar até o pensamento alheio. Também pode oportunamente tomar a forma mais própria para tornar-se conhecido. Na realidade, porém, o espírito que tem terminado a provação prefere a forma que o conduziu para junto de Deus. Então, normalmente, os espíritos preferem a forma da última reencarnação, mas ele pode tomar a forma que ele quiser. E ele pode, ver além do que nós vemos e até conseguir ouvir os pensamentos. Pergunta número 11. Os espíritos não têm sexo, mas como há poucos dias éreis um homem, desejamos saber se no vosso estado tendes mais da natureza masculina ou feminina. E o mesmo que se dá convosco poder-se-á aplicar ao espírito de longo tempo desencarnado? Então está perguntando com relação ao sexo, né? Se o espírito não tem sexo e o corpo quando desencarna, como é que fica? Tem sexo ou não? Resposta: não temos motivos para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus criou-os como quis, e tendo, segundo os seus maravilhosos desígnios, de dar-lhes a encarnação sobre a terra, subordinou-os aí às leis de reprodução das espécies, caracterizada pela junção do sexo. Mas vós deveis senti-lo, sem mais explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Eu não quis explicar muito, porém, o espírito não precisa de um nem de outro. E é apenas a aparência que, se ele quiser se apresentar como mulher ou como homem, ele se apresenta, mas seria só a aparência. Sempre disseram que os espíritos não têm sexo, sendo este apenas necessário à reprodução dos corpos. De fato, não se reproduzindo, o sexo seria inútil. A nossa pergunta não visava confirmar o fato, mas saber, visto que o Sr. Sanzon desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu estado terreno. Os espíritos puros compreendem perfeitamente a sua natureza, porém, entre os inferiores, não desmaterializados, muitos há que se acreditam encarnados sobre a terra, com as mesmas paixões e desejos. Então, o que eles queriam saber é se realmente existia o órgão sexual. Ele tinha acabado de desencarnar, será que ele sentia alguma coisa ainda? Então, tinha alguma paixão terrena? Esse senhor Sanzon, ele era uma pessoa esclarecida, então ele já sabia que espírito não tinha sexo e não se sentia mais como um homem, não sentia mais desejos. Assim pensam eles que são ainda os mesmos que foram, isto é, homem ou mulher, havendo quem por esta razão suponha ter realmente um sexo. As contradições a tal respeito são oriundas da graduação de adiantamento dos espíritos que se manifestam, sendo o erro menos deles que de quem os interroga, sem se dar o trabalho de aprofundar essas questões. Então, como diz aqui, o erro não é dos espíritos, e sim de quem está interrogando, que não estudou direito, que não procurou saber realmente o que acontece. Pergunta 12. Que tal se vos afigura a sessão? O seu aspecto é o momento de quando éreis vivos? As pessoas guardam para vós as mesmas aparências?
Será tudo tão claro e distinto como outrora? Então fez aqui várias perguntas, né? Resposta: muito mais claro, porquanto posso ler o pensamento de todos vós, sentindo-me igualmente feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos congregados. Desejo que o mesmo critério se faça sentir não só em Paris, mas na França inteira, onde grupos há que se desligam, invejando-se reciprocamente, dominados por espíritos turbulentos que se comprazem na discórdia, quando o espiritismo deve incutir o esquecimento completo e absoluto do eu. Então ele está dizendo que ele se sente normal e pode até ler os pensamentos de todo mundo, mas ele gostaria, né, que outros entendessem isso, né? E esses grupos, né, que brigam, que acabam se desligando por inveja, sentissem, né, e entendessem que eles estão sendo dominados por espíritos turbulentos e que isso, o espiritismo deve incutir o esquecimento completo e absoluto do eu. Existe o espiritismo, ele é um grupo, nós somos uma equipe e não eu, não tem eu. Somos nós. 13ª pergunta. Disseste poder ler nossos pensamentos. Podeis explicar-nos como se opera essa transmissão? Resposta. Não é fácil para vos descrever explicando esse prodígio extraordinário da nossa visão. Preciso fora franquear-vos todo um arsenal de agentes novos, como o que, aliás, ficareis na mesma, por terdes as vossas faculdades limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons e tudo conseguirá. Então ele não explicou como que o Espírito consegue ler os pensamentos, né? Teria que falar muita coisa e ele preferiu não dizer. Atualmente só podeis ter o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Mais tarde sereis como nós. Procurai, no entanto, morrer em graça para muitos saberes. A curiosidade, o estímulo do homem que pensa, conduz-vos-á tranquilamente para a morte, reservando-vos a satisfação de todos os desejos passados, presentes e futuros. Enquanto esperais, direi para responder ainda que mal a vossa pergunta. Então aí, enquanto espera, ele vai responder mal a pergunta. O ar que respirais, impalpável como nós, estereotipa, por assim dizer, o vosso pensamento. O sopro que exalais é, mais ou menos, a página escrita dos vossos pensamentos, lidos e comentado pelos espíritos que constantemente se encontram convosco, mensageiros de uma telegrafia divina que tudo transmite e grava. Então, os nossos pensamentos é como se fosse o sopro, né? Se fosse o ar impalpável. Então, aquele sopro, o nosso respirar, o nosso alento, eles conseguem ler tudo que estamos fazendo. Então, os espíritos conseguem realmente ver os nossos pensamentos, sentir os nossos pensamentos. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos pela oportunidade. Peço mais uma vez que se inscrevam aí no nosso canal para ajudar que a gente possa manter esse trabalho. Que Jesus abençoe a todos.